E é doido, doidão. Vamos falar agora de um caso muito interessante, que é interessante assim, no sentido de como é que os caras queimam o filme, cara. Vamos falar de dois casos semelhantes que recentemente foram aí acusados, julgados e condenados, né, em relação a estupro, que eu acho um absurdo, um crime assim terrível, que é o caso, vamos falar só do Robinho, mas o Daniel Alves a gente também vai dar uma pincelada. Eu gostaria de saber assim a sua opinião. Deixa eu ver se eu tenho um resumo aqui, Karlovski. Acho que eu tenho um resumo aqui sobre o caso Robinho, né, que foi, inclusive foi preso ontem. Para quem não sabe, né, que está seguindo a gente aqui no GuiaCast, caso Robinho, imprensa italiana repercute decisão do STJ de mandar prender o ex-jogador. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu nesta quarta-feira, dia 20, que a pena de Robinho por uma condenação na Itália poderá ser cumprida no Brasil. Em 2017, o ex-jogador de futebol foi julgado em Milão e condenado a 9 anos de prisão, é muita coisa, hein? Por estupro. O caso aconteceu em 2013, em uma discoteca. Além de Robinho, outros 5 brasileiros foram condenados. A condenação de 9 anos foi confirmada por um tribunal de apelações em 2020 e validada pela Suprema Corte da Itália em 2022. Após a confirmação da condenação nas 3 instâncias, a Itália pediu a extradição do brasileiro, ação vedada pela Constituição Federal, e emitiu um mandado de prisão internacional. Como o Brasil não pode extraditar Robinho, a Itália recorreu ao STJ, por meio do Ministério da Justiça, com um pedido para que a pena seja cumprida no Brasil. O STJ não julgou novamente a acusação contra o ex-jogador, ou seja, não revisitou o caso. Avaliando fatos e provas, simplesmente se manifestou se Robinho poderia ou não ser preso no Brasil, e foi. Preso há 9 anos, inclusive ontem à noite a polícia foi, né? Já foi preso, né? Caso absurdo esse, né? Do Robinho, né, cara? Cara, é coisa... O ser humano é muito imprevisível, né, velho? Robinho e Daniel Alves também, que foi ridículo. Vamos falar do Robinho primeiro, depois você me fala sobre o caso do Daniel Alves. O ser humano é muito imprevisível, cara. O ser humano é muito misterioso. É difícil de entender a cabeça de muitas pessoas. Sim. O cara que tem já uma fama legal, um jogador de futebol, dinheiro, não precisa disso. Não precisava. Não precisa dessa loucura. Essa idiotice. Mas o problema de tudo, talvez, pode ser também minha mãe falava assim, me diga com quem que tu andas, que eu direi com quem que tu és. Sim, porque tem mais gente envolvida, né? São 5, né? Então, aí você tá numa galera que talvez não é o seu perfil. Sim. De fazer essa babaquice aí, toda essa coisa horrorosa aí. Sim. Mas você tá no meio de um povo, de uma colegagem, e aí você vai pelo calor da emoção também e entra numa canoa furada, né, mano? Sim. Entendeu? Então quer dizer, se você mistura com porco, você bebe lavagem, mano. E outra, assim, acompanhando o caso, tem um monte de provas, tem o fato em si, tem também o outro lado da moeda, porque eu acho assim, em algum momento essa vítima estava ali por conta própria, dentro de uma boate, dançando, querendo encontrar alguém, se divertir, e aí foram por esse caminho. Acredito que até um certo momento estava tudo acontecendo, né? Naturalmente, porque dentro de boa, assim, lógico que chegar esse fato consumado dentro de uma boate também não é o ideal, né? Porque lá não é lugar disso. É uma situação... Então a cabeça pirada, é droga talvez, é bebida demais. Cara louco, né? Todo mundo louco. Enlouqueceu. E aí, ouvindo os áudios também, porque tem os áudios dos caras conversando, que não ia dar nada, que uma hora fez, daqui a pouco não fez, porque transou com a menina, não transou, agarrou ela, a força, que foi uma coisa que ela também consentiu porque estava bêbada. Aí piorou mais ainda. Piorou. Aí a coisa foi virando um rebuliço e só ferrando os caras se ferrando. Então a ideia é que a Itália não ia... ele foi julgado pelo Conselho da Itália, né? Uhum. Então a Itália, com certeza... condenou ele mesmo, que aquilo ali é um ato... E ele não foi julgado pelo Brasil, ele foi julgado pela Itália. Ele foi preso no Brasil porque a Itália... Sim, pela justiça italiana. A Itália falou, não, já que vocês não podem extraditar ele para cá, então você tem que prender ele aí.
Porque ele cometeu um crime aqui. Daniel Alves diferente. E queira ou não queira... Ele foi julgado lá e preso lá. Ele tá sendo preso lá. Sim. Assim que a menina denunciou, o caso veio à tona de Daniel Alves, já foi enjaulado. Mas o Robinho também vazou, né? Ele é esperto. Ele cascou fora, né? Não, isso mas aí achou orientado. Mas então, isso que ele foi orientado pelo advogado. Mas ele cascou fora, né, e mesmo assim ele achou que não ia dar nada, não, porque estava em outro país. Só que ele não conhece de justiça, né? O advogado praticamente deve ter orientado ele para vazar. Vai vir embora. Vem embora pro Brasil. Você vai ficar mais um tempo livre aí. Você vindo embora pro Brasil, você não pode ser extraditado. Ok. A lei que não permite. Beleza. Mas ele não contou com a situação reversa, né? De que a Itália poderia acionar a justiça brasileira. Justiça aqui, acionou o STF. E aí mandou enjaular. Mas é uma atitude errada também, né? Queira ou não queira, em todos os casos, em todos os âmbitos, é uma atitude assim horrível, que não é legal de forma nenhuma, né? Que é uma bobeira o cara fazer isso, porque queima a vida dele. Porque todo mundo que faz a coisa errada acha que não vai dar nada, né? A verdade é essa. Mas todo mundo acha isso. Todo mundo pensa que... E aí é uma burrice. Assim, a ideia que, tipo assim, eu vou fazer isso aqui. Isso aqui tá errado, mas eu vou fazer. Mas uma hora a casa cai. Cai. Sim, sem dúvida. Vamos supor. E o problema de que o ser humano é tão louco, mano, que quanto a coisa é proibida, mais eles querem fazer. Tem isso também, né? Parece que é um imã para fazer as coisas erradas. Nós seres humanos, né? Porque às vezes a gente tem que se colocar no lugar do outro também. Porque todo mundo Tô falando em geral. Todo mundo falando em geral, porque, por exemplo, parece que a coisa errada, Klaudowski, tem uma pessoa... Uma atração maior pro camarada fazer. Vamos fazer a coisa errada? Imagina, por exemplo, aí o Brasil, droga, por exemplo, proibido. Se liberasse. Sim. Aí ninguém ia querer. Não vou querer não, porque tá fácil demais. Então, não tem prazer. A ideia de que a coisa que é errado, e aí o cara faz a primeira vez, não deu nada, faz a segunda, não deu nada. Mas um dia a casa cai. É a mesma coisa daqui, camarada que rouba galinha, né? Ele entra na casa do cara lá e rouba a galinha. Faz uma galinhada caprichada na casa dele. Tem outra coisa lá. Aí, quando ele vai roubar a terceira, o cara tá lá com espingarda lá, com espingarda e dá um tiro nele lá no traseiro dele e tem que sair correndo. Então, a coisa errada, um dia a casa vai cair, velho. O Robinho simplesmente postergou a prisão dele. Não precisava disso, né? Uma atitude errada. Postergou a prisão dele. Ele ia ser preso. Ele só esperou um tempo mais. Porque lá, se ele tivesse lá, condenado. Ele já tinha sido igual o Daniel Alves, então, seria. Com certeza. A Itália já ia mandar enjaular ele. Na primeira audiência ali, já ia enjaular ele. E, cara... E ia ser preso. Inclusive, os outros participantes também devem estar por um fio. Né? Parece que um foi condenado junto com ele. Não sei se está preso, se foi preso, porque eles vão pegar sempre o famoso, o poderosão, né? O bambambam. Que é o que aparece mais, que dá mídia e que dá informação, que dá notícia, que dá like e dá visualizações para a imprensa. O outro também foi condenado da mesma forma, da mesma instância. E a imprensa, cara... Por quê? Assim, os outros 3, se não me engano, foram 5, né? São 4 amigos mais o Robinho. Os outros 3, até o momento, está dando sorte, porque a justiça italiana não encontrou eles para ser julgado. Essa é a informação que eles têm. Mas que assim, a justiça, mas assim, se não tiver, vai demorar, não. Né? Pode demorar, mas se o cara não tem um endereço fixo, não sabe onde mora, não sabe onde está, ele tem que ser notificado. Então esses vão querer ficar longe, eles vão ficar escondidinhos lá. Vai dar a linha mesmo. Lá no meio do Amazonas, lá no Rio Amazonas, arrumar uma taperinha lá e ficar lá quieto, com índio, né? Com os índios. Você só não pode querer estuprar as índias lá, né? Aí o cacique pega ele. Aí o cacique pega ele e dá nele. O pajé passa nele o rodo lá. Passa o rodo dele, dá uma flechada nele. Aí é sacanagem, né? Triste. Porque se o cara fez uma vez, de repente ele acha que pode fazer toda hora. Não, né? mas então, olha